Beleza. Aí não adianta a gente estender o conteúdo, né, deixar o conteúdo muito longo, se a gente não consegue absorver o conteúdo longo. Então, é melhor um conteúdo menor do que um conteúdo maior que se retém menos. E essa foi o que eu optei fazer, né? Lidar com envolvimento ativo, né, com feedback de erro e com conteúdo que possibilite, né, os que estão chegando no assunto e os que já estão um pouco mais chegados no assunto, absorver o que se trata, né, essa psicologia do conflito. Então a gente vai ver o capítulo. A gente vai ver o capítulo 4 do A Mente Moralista hoje. E vamos também fazer uma mini revisão do que a gente viu durante as aulas. Mas vou resumir aqui a aula 3 agora. Acho que é importante a gente sempre fazer esse resumo para conseguir retomar o assunto sem perder o fio da meada. A gente viu então, pessoal, o embate, né, entre Platão, Hume e Jefferson. Né? Platão quando ele coloca ali a razão, né, como comandante, né, das emoções, a questão do rei filósofo, né, que os reis deveriam se tornar filósofos, ou os filósofos deveriam se tornar reis. Ele dando um peso muito maior ao papel da razão do que a emoção. A emoção talvez apenas atrapalharia dentro de uma visão platônica. A gente viu Hume também, Hume que dizia que a razão era serva das paixões. O Haidt, ele não acredita fielmente nesse serva das paixões, mas ele acredita que Hume, entre esses três pensadores, ele foi mais correto, ele foi mais assertivo. E a gente viu também o Thomas Jefferson, né, quando ele deu um papel para a razão e deu um papel para as emoções, como se os processos fossem distintos, né? Tanto os processos racionais quanto os processos emocionais. E a gente viu também que a psicologia política humana pode ser entendida como um condutor em cima de um elefante. Por quê? Eu acho que é interessante a gente pensar, né, nessa metáfora a partir do peso, né, do condutor e o peso do elefante, o peso do condutor e o peso do elefante. No caso, a emoção ela tem um papel primordial na tomada de decisão humana, no sentido de que o condutor ele tem um papel secundário na maioria das vezes. Claro que às vezes o condutor toma as rédeas, por isso que o Haidt ele não concorda, né, com essa suposição humeana por completo. Mas, enfim, porque as emoções elas têm um papel predominante, né? Elas são um elefante, elas têm um maior peso na tomada de decisão. A gente viu também o questionário de Scott, né? O exemplo da vegetariana que cometeu o canibalismo e que a maioria das pessoas não aceitava essa ação dela, apesar de ela não estar ferindo ninguém, de estar consumindo a carne de uma pessoa que iria ser cremada e que ninguém conhecia. Assim como o suco de barata, as pessoas não aceitavam tomar, e que para mim é a história mais forte do ponto de vista afetivo, que é a história do deixa eu lembrar aqui, Mark e Julie, são os irmãos, que eles tiveram uma relação incestuosa, mas essa relação para os dois foi prazerosa. Eles usaram contraceptivos,
não feriram ninguém, gostaram dessa experiência, mas resolveram não tê-la novamente. Que apesar disso, as pessoas entrevistadas não concordaram com essa ação, né, do Scott e Judy. A minoria, depois que o Scott colocava as pessoas, né, num paredão, apontando que a ação delas não era perniciosa, não eram perniciosas, a ação do Scott e da Julie, apesar de o Scott botar essas pessoas na parede, elas não mudavam de opinião, continuavam com a mesma opinião de que a ação do Scott e da Julie era errada. Tudo isso aponta, né, gente, que o Haidt ele vai dizer no segundo princípio da psicologia moral, que é que a moralidade se trata mais do que justiça e dano, prejuízo. Porque, como o próprio princípio diz, né, a gente não só pensa em justiça, não só pensa em prejuízo. Existem outros elementos da moralidade que são levados em consideração no momento da decisão moral. E por fim, a gente viu que para mudar a posição política de alguém, a gente tem que conversar com o elefante dela. Ou seja, assumir pelo menos de start o que aquela pessoa está querendo dizer quando ela tem aquela opinião moral. O seguinte: você é a favor, né, de uma regulação estatal? Por que você é a favor dessa má regulação? O que mudaria na sociedade? Como se aplica isso? Você é a favor do livre mercado? Como é que isso funciona na prática? Por que você defende isso? Como isso funcionaria na prática? Não vendo essa ação como uma injustiça, né, como algo ruim. Porque, no final das contas, não tem um justo e injusto. Né? Existem pessoas que têm ideologias distintas e assumem posições quanto à justiça, posições distintas. Né? Os conservadores olhando a questão de um ponto de vista mais proporcional e os progressistas olhando de uma posição mais igualitária. Então tem mal e bom aí, tem justo e injusto, mas pessoas que discordam genuinamente, né, e que querem o melhor para a sociedade daquilo que elas acreditam. É claro que na prática a gente tem que analisar quais são as políticas públicas que estão sendo tomadas, né, para lidar com determinada problemática da sociedade, para saber o que funciona melhor dentro da sociedade. Mas aí eu acho que não é uma posição consensual, é aquilo que funciona melhor, aquilo que é o melhor para a sociedade. Não é uma posição consensual entre as pessoas. Algumas ficam mais apegadas às próprias presunções morais ou a alguma religião. Então, às vezes, nem sempre funciona melhor. É o que essas pessoas vão querer adotar. Não porque elas são do mal ou do bem, mas porque elas têm uma posição moral distinta. E hoje a gente vai ver o capítulo 3, gente. Falei capítulo 4 no início da aula, me enganei. Os elefantes mandam. É o nome do capítulo. A intuição vem primeiro. Como eu disse na aula passada, né, o poder da intuição ela é muito maior do que o poder do pensamento deliberativo. Eu até dei os 3 passos, né, de uma decisão moral, né, que é a reação afetiva, né, de se aproximar, de se afastar de determinada ação. O julgamento moral, né, que é notar, né, saber que aquilo é errado, que aquilo é certo. E o raciocínio moral, né, que é por que aquilo é certo e errado. São essas 3 etapas de uma decisão moral. E a intuição ela vem primeiro. A
intuição, a gente vai chamar bastante nessa aula aqui de hoje de reação afetiva. E as reações afetivas, elas são rápidas, instantâneas, elas ocorrem em milissegundos, e nem sempre essas reações afetivas elas vêm com alguma emoção. O Haidt dá até um exemplo, né, de quando a gente está andando no carro, a gente vê alguns pôsteres, algumas coisas que a gente tem certa reação a esses pôsteres, mas não chega a ser uma reação emocional. A gente tem uma certa aversão, alguma coisa do tipo, né, rápida, mas que não chega a ser uma emoção, no sentido de que você conscientemente sabe que está sentindo algum desconforto. A gente tem as palavras gatilhos, que parecem fazer os nossos elefantes virarem para a direção certa. Ou seja, quando a gente fala em livre mercado, regulação do Estado, quem é a favor da regulação do Estado, vê alguma palavra em relação a isso, tem o seu elefante inclinado, né, para essa direção. No sentido de que ela já sabe de antemão que aquilo ali é bom, né, que aquilo ali é algo bom, né, no sentido de que agrada ao elefante delas. Quando a gente vê a palavra Lula ou Bolsonaro, dependendo da posição política de alguma pessoa, geraria também essa reação afetiva. Essa poderia ser como uma palavra gatilho para aqueles que são mais politicamente ativos em relação ao Lula e Bolsonaro. E Jesus e Buda já tinham nos avisado, né, de que é fácil a gente apontar o outro como injusto, o outro como justo e julgar o outro de maneira de apontar a falha, né, no discurso do outro, mas que nós somos péssimos em enxergar isso em si mesmos. Aí tem algumas citações de Buda, de Jesus: por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, não vês a trave no teu olho? É fácil ver os defeitos dos outros, é a frase de Buda, mas é difícil enxergar nossas próprias falhas. Aquele que mostra os defeitos dos outros é como alguém que joga palha ao vento, mas encobre as próprias falhas, como um jogador astuto que esconde seus dados. Então a gente, quando a gente está no ambiente da política, que eu acho que é o tema que é o tema do curso, que mais interessa a vocês, é fácil a gente apontar e enxergar falha, né, nas pressuposições morais dos outros, mas o nosso grupo não tem nada de errado. Tem pressuposição moral ou prática, né, a gente poderia dizer, de implementação de política, não tem nada errado, está tudo certo. Lula e Bolsonaro, dependendo da posição política da pessoa, são dois santos, né, que não erram, não tem problema quanto às suas posições políticas na prática, né, porque discurso a gente sabe que é a política igual vento, né, disco de vento. Você se alimenta ali, discurso, mas você vai ver vazio, enche nosso estômago. Então, pessoal, as emoções, elas estão no lugar certo. Os cérebros humanos avaliam tudo em termos de benefício e ameaça, ajustando o comportamento para obter mais recursos bons e menos recursos ruins. Era para ter um ponto só ali, mas está tudo bem. No sentido de que, como eu falei para vocês, a reação afetiva ela é predecessora, né, do raciocínio deliberativo. A gente enxerga que algo é perigoso, que algo é bom, e a gente se inclina
para o objeto bom, né, ou para a situação boa, ou para o juízo moral que agrada a gente, ou a gente se inclina em direção contrária a esse tipo de juízo moral, esse tipo de objeto, de forma que essa avaliação é intuitiva. A gente vai ouvir o discurso do político que não agrada a gente de uma maneira de que o nosso elefante já está de costas, né, para o que a pessoa está falando. O Hart até fala que quando a gente ouve o discurso político de uma pessoa que a gente não concorda, a gente pensa, né? Claro que ele usa um exemplo abstrato, a gente não pensa nisso, mas a gente coloca da seguinte maneira: eu devo acreditar nisso? Não, ao invés de eu posso acreditar nisso. Eu posso é muito mais possível do que eu devia. Você não deve acreditar naquilo que o cara que você não gosta politicamente está falando. Quando você toma uma posição de eu posso, seu elefante não se inclina tanto na direção contrária, né, do político que você não gosta. A gente quer uma condição de possibilidade. Então vocês estão vendo aí, né, um homem fugindo, não sei se é um leão, um tigre, acho que é um leão, né, desculpa não sei identificar muito bem, mas eu acho que a foto já ilustra para vocês. Esse homem ele não precisava ver o leão, né, ou o tigre, não sei o que é, e olhar para ele e pensar, não, vou deliberar aqui com a minha razão que eu tenho que fugir dele. Eu sou um ser humano racional. Não, ele já sabe de antemão, já inclina o seu elefante, já tem a reação ali de medo, a amígdala dele já explode ali no cérebro dele, é para ele meter o pé, para ele fugir daquela situação. E a gente tem os anos 80, né, que a gente tem enfim, a explosão não, uma maior adesão à posição de que a intuição ela é mais importante, a reação afetiva é mais importante, a gente tem a primazia dos afetos, né, a partir dos anos 80. Até nos anos 2000 a gente pode ver que o Pinker publicou aí o Tabula Rasa, né, compilando algumas dessas descobertas das reações afetivas. E eu já indiquei para vocês também o cérebro intuitivo, que o Hart ele baseia muito da pesquisa dele nesse autor que escreveu o cérebro intuitivo. E o Robert Zajonov, né, ele mostra para a gente o efeito da mera exposição. Né? Nessa palavra em japonês aí vocês vão ver que está escrito sensei. Se vocês jogarem no Google, né, essas duas palavras são sensei. Se eu mostrasse para vocês essas palavras, né, ou essa palavra, né, essas letras, mas essa palavra, corriqueiramente vocês gostariam mais desse conjunto, né, dessas duas letras, do que se eu mostrasse daqui a uma semana duas letras aleatórias. É claro que se todos os dias eu fosse mostrando essas duas letras para vocês, significa sensei, que é professor em japonês. Vocês gostariam mais, né, dessa palavra. Então o fato de você estar sendo visto, tem até acreditado, né, gente? Eu acho que captura um pouco disso. Falem mal, mas falem de mim. Então, a exposição faz com que a pessoa incline mais o seu elefante, né, em direção a certos indivíduos. E antigamente a gente tinha a questão dos debates eleitorais. Né? Assim, os políticos ficavam vidrados em entrar num partido que daria tempo de tela, né, de TV, para ir também no debate eleitoral, presidencial. Hoje a gente viu que nem o Lula nem o Bolsonaro vão participar. Por quê? Porque eles não precisam. Eles sabem que os eleitores deles já têm um elefante inclinado em direção a eles. Que expor
capacidade deles de pensar política em rede nacional poderia não ser bom. Poderia dificultar, né, a eleição deles. Ele já tem outras plataformas para fazer isso. O Bolsonaro agora está ativo no Twitter, não sei se você viu, está reagindo com kkk em alguns tweets. Então eles têm outras plataformas, né, para agradar as pessoas. Eles não precisam ser expostos ao ridículo na rede nacional. Aqui está um livro, né, Rápido e Devagar, do psicólogo e economista Daniel Kahneman. Eu indico muito a vocês. Esse livro ele explica como funciona, eu acho de uma maneira muito didática, principalmente na primeira parte do livro, a nossa psicologia. Não apenas a nossa psicologia do conflito, mas que também, se a gente se esforçar um pouquinho para fazer um cruzamento entre as diferentes áreas, a gente vai notar que a primeira parte desse livro é de grande valia, né, para quem está querendo entender a psicologia do conflito. E ele divide a nossa psicologia em sistema 1 e sistema 2. Não foi ele que criou, né, essas duas denominações, mas ele faz uso delas e eu acho que ele que acabou tornando elas famosas. Então, o sistema 1, pessoal, são as intuições, a reação afetiva, não apenas elas. Acho que um exemplo bom é o dos cálculos matemáticos. Todo mundo, ou a maioria aqui, decorou a tabuada e sabe intuitivamente o resultado, né, de 5 vezes 5, 5 vezes 4, 5 vezes 3. E agora, se eu desse um número aqui aleatório, que vocês não estão habituados a fazer cálculo, seria muito mais difícil de vocês saberem o resultado. Por exemplo, 50 vezes 547,5. Aí vocês teriam que usar o sistema 2 de vocês, que é um sistema deliberativo, consciente, para fazer esse cálculo. Enquanto o sistema 1 ele é intuitivo, ele é bate-pronto. E um exemplo bom também é o da pessoa que começa a dirigir, aprende a dirigir. No início ela usa o sistema 2 dela, ela usa muito a atenção dela, com o esforço cognitivo, consciente dela, para conseguir dirigir bem, para passar marcha. Eu lembro quando estava aprendendo a dirigir, e eu errava várias vezes a marcha, mas depois ficou intuitivo. Ou seja, esses sistemas não são fixos. Às vezes a gente usa o sistema 2 para aprender determinada coisa, e o sistema transfere ao longo do tempo esse aprendizado para um aprendizado automático, que é o sistema 1. Então acho que dá para a gente dividir aí, claro, grosso modo, o sistema 1 como automático e o sistema 2 como manual, deliberativo. Então o sistema 2 também é responsável por quando a gente chega em lugares que a gente não conhece as pessoas, a gente ter uma atenção quanto ao que rodeia, quanto às pessoas que rodeiam a gente, estão em volta da gente, para a gente aprender como funciona o sistema moral dessas pessoas, como essas pessoas se comportam, qual é a vestimenta que elas estão usando. E depois a gente, com o tempo de convivência com essas pessoas, transfere esse comportamento para um comportamento automático. Não precisa mais pensar para agir conforme o grupo. Então, por exemplo, a gente chega, foi meu caso, né? Cheguei na universidade, é até engraçado no meu caso, e eu ia de camisa social, de calça, de tênis, no início da faculdade, e depois eu percebi que ninguém ia assim. Por que eu estou fazendo isso? Aí, no final da faculdade, eu acabei adotando mais o comportamento e investimento das pessoas que frequentam esse local. Me vestindo muito mais confortável do que eu estava me vestindo, mas adotando a liberdade que eu via dentro desse ambiente.
Então, eu usei meu sistema 2, que é manual, deliberativo, para aprender o comportamento das pessoas nesse local. E com o tempo, me tornou natural vestir as roupas do mesmo ambiente universitário. Então, já estava no sistema 1, né, que é o automático. Eu indico muito a vocês esse livro é bem interessante. Então, os afetos, eles são mais poderosos, pois estão mais fortemente ligados às nossas motivações. A partir do momento que eu transfiro, acho que essa da motivação, acho que é interessante dar outro exemplo, que é o exemplo da dieta. Você tem uma motivação, começa a dieta agora, você tem uma motivação muito forte para fazer essa dieta. Mas essa motivação não está enraizada, não está automática no seu cérebro. Ou seja, você tem que usar sempre o seu sistema 2. Então, você vê o chocolate, você vê o refrigerante, você tem o seu elefante inclinado em direção ao seu elefante. Você tem uma reação afetiva se inclinando em direção ao chocolate. Ou seja, a sua motivação que você construiu ao longo do tempo de comer besteira, de estar se deliciando ali com chocolate, com essas coisas, se enraizou na sua motivação. Então você tem um conflito de motivação aí, por enquanto. A motivação de comer chocolate e a motivação de manter a dieta. Aí você tem que usar o seu sistema 2 para criar novas motivações para sobrepor as primeiras. Que é comer o chocolate, é comer o doce. E transferir esse comportamento de se alimentar bem para o sistema 1, não para o sistema 2. Então, o raciocínio, no geral, gente, ele desempenha um papel secundário. Por que secundário? Porque, primeiro, vem os nossos comportamentos automáticos, como eu ilustrei no exemplo da dieta. Eu vejo chocolate e, pô, caraca, muito gostoso, quero comer chocolate, mas aí me lembro. De dieta, não tenho que comer chocolate. Aí eu tenho que me esforçar bastante, o meu elefante querendo ir por aquele caminho, mas aí eu puxando o meu condutor para ir para outra direção. E nesse capítulo o Reich também expõe o teste de associação implícita, mas de uma maneira que eu acho que eu não preciso repetir. Acho que dá para a gente trazer aqui o teste de associação implícita mais focado na psicologia do conflito. Vocês estão vendo aí a dupla de palavras flor, felicidade, ódio, raio de sol, amor, câncer, barata, solidão. Vocês estão vendo também que entre ódio e raio de sol é difícil a gente ler tão rapidamente o ódio e raio de sol quando a gente leu flor e felicidade. Mas não só a leitura. Porque quando a gente lê a palavra, a gente se inclina, tem uma reação afetiva muito rápida, intuitiva, tem uma associação implícita de que flor e felicidade são duas palavras boas. Aí o que os cientistas fizeram? Agora falando do experimento. Eles pediram para as pessoas dizerem, vendo esses conjuntos de palavras, essas duplas, se você achava o conjunto bom ou o conjunto ruim. Aí que está a pegadinha. Quando você coloca amor e câncer, é bem mais difícil você catalogar a dupla. Catalogar de uma maneira e dizer que a dupla é boa ou a dupla é ruim. Por quê? Porque você tem uma reação afetiva para se inclinar em direção à palavra amor, e você tem uma reação afetiva para se inclinar na direção contrária à palavra câncer. Ou seja, o leão de vocês está indo para uma direção, na primeira palavra, e na segunda palavra, o leão de vocês está indo para outra direção, uma direção oposta. E aí, qual é a sacada na política?
para pessoas de esquerda, é bem mais difícil você definir Flor e Bolsonaro, ler rapidamente, ter uma associação rápida e uma associação como favorável. E para pessoas de esquerda, a gente tem uma maior dificuldade de catalogar, de definir bem essa dupla, ódio e Lula. Nosso elefante vai em direção contrária à palavra ódio e se inclina em direção à palavra Lula. E aí vocês têm o amor e armamento, né, para os conservadores, que também são palavras carregadas, o armamento. E aí você tem o RSS, que é uma palavra carregada para positivamente, né, para pessoas de esquerda, não todas, é claro, mas alguns que acreditam no socialismo, na União Soviética, e é difícil você catalogar essas palavras, né, que o seu elefante ali vai em direção contrária à palavra barata, mas no caso da URSS vai na direção favorável ao URSS. Então é difícil a gente conseguir associar implicitamente essas palavras dentro de certas abstrações como bom ou ruim, quando as duas palavras têm reações afetivas, têm conteúdos afetivos mistos, ou seja, tem palavra que a gente considera boa e palavra que a gente considera ruim. E a política, né, pessoal, assim como as nossas instituições, é intuitivamente carregada. O que isso quer dizer? O Alex Todorov realizou um experimento em que ele pedia para alguns candidatos não, para alguns entrevistados, avaliarem em quais candidatos eles votariam para uma futura eleição. Claro que os entrevistados não sabiam, né, quem eram os candidatos, e o surpreendente desse experimento foi que as pessoas que foram escolhidas como candidatos bons pelos entrevistados foram aquelas que ganharam a eleição. Ou seja, não, claro que não todas, mas grande parte. Isso mostra que a política ela está absurdamente ligada com a aparência, com posso dizer, o que a aparência do político diz sobre ele para a gente, assim que a gente olha para ele. Esse experimento foi realizado nos Estados Unidos, não foi realizado aqui, mas eu acho que é interessante. Como que, apesar de as pessoas não saberem absolutamente nada sobre os candidatos, elas acertaram, em escolher os candidatos que já haviam ganhado na eleição anterior, apesar de elas não se conhecerem esses candidatos. Então, a gente também tem dados que pessoas mais atraentes são, em média, mais absolvidas, e recebem penas menores, mostrando o poder do elefante, né? Que o juiz, né, o ideal do juiz, o homem que sabe as leis, etc. É só um ideal. Assim como nós, qualquer ser humano, tem um elefante ali que manda e um condutor que obedece. Então, lidar com temas afetivamente carregados, na presença de mau cheiro, também nos faz ter opiniões mais duras. A gente tem o Haidt, ele explica o exemplo do estudante de graduação que realizou esse experimento.
colocava, que questionava as pessoas perto de uma lixeira que ele perfumava, né, com mau cheiro essa lixeira. E aí, questionados, né, essas pessoas elas tinham opiniões políticas mais duras em relação a determinados temas. Ou seja, elas tinham posições mais convictas. E pensar em purezas morais nos faz pensar em limpeza. De forma que, se você pedir para a pessoa pensar naquilo que pode ser uma impureza moral para ela, posteriormente essa pessoa pode acabar se vendo pensando em limpeza. Então foram realizados experimentos que mostraram isso. E eu acho que esses experimentos eles mostram, né, o poder da intuição, o poder do elefante em relação ao condutor. A gente pode achar que a gente está... Professor, você pode me interromper. Não precisa levantar a mão, não. Não, só para... essa parte eu estava achando curioso, né? Botei ali no chat as coisas que saiu na Folha de hoje, né? Do suposto slogan fracassado do Bolsonaro, né? Que aí apareceu no programa do PL, e aí diz o seguinte, né? Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração seremos uma grande nação. Rima, né? Bonitinho. Mas aí o pessoal meteu pau porque é genial como os publicitários, bom, não esse dele, né, do Bolsonaro, né, mas os políticos e outros publicitários sacaram o negócio. Assim, você está colocando, a segunda palavra ela já é negativa, né? Sem pandemia e depois sem corrupção. Né? Então, esse pessoal está muito ligado nessa coisa do discurso político. Você não, isso é uma lei quase que sagrada na publicidade política. Né? Você não coloca palavras com conotação negativa em slogan. Né? Isso é pedir para perder. É inacreditável que os caras tenham feito isso. Né? Justamente por isso que você está explicando aí. Né? A coisa que vem é o primeiro impacto. Né? Não interessa se depois você matiza ou se você diz o contrário. Né? O que interessa é isso, pandemia. Né? Aí o cara começa dizendo pandemia, corrupção. Mas você não faz isso. Né? Você, sei lá, pode botar a outra, né? Com Deus no coração, seremos uma grande nação. Aí sim. Mas a primeira parte é péssima, né? Eles vão cortar isso, não tem que mudar esse troço, porque é péssima ideia, não tem como. São palavras que fazem o elefante se inclinar. Exatamente, né? Negócio ativo, sistema 1, e aí depois para você acionar o sistema 2 e reformular isso, não funciona. O negócio não vai. Né? Obrigado, professor. Acho que casou direitinho com a questão das palavras gatilho, né, que a gente está abordando aqui. Aí a gente tem esse livro, Ruído, né, que é do Daniel Kahneman, outros dois autores, que é muito bom também, que mostra o poder da intuição. Um dos efeitos que mais me chamou a atenção nesse livro foi da cascata informacional. Esse efeito, pessoal, se trata do seguinte: quando a gente lidar com um ambiente que a gente não tem tanta convicção daquilo que a gente está falando, né, mas acredita naquilo que a gente está dizendo. Entretanto, a gente pode estar errado no final das contas, a gente tende a adotar a posição daquele que fala primeiro. Por exemplo, vamos dizer que eu sou uma criança de 3 anos, não sei nem a idade da alfabetização numérica, mas vou explicar aqui, de 4 anos. E o meu amigo ele fala que 5 mais 5 eu falo que eu penso, né, que 5 mais 5 é 10. Mas aí o meu amiguinho ele levanta a mão primeiro. Só que a professora vai esperar todo mundo responder. Aí o amiguinho levanta a mão primeiro. 5 mais 5. O amiguinho 11. Aí eu abaixo a mão. Por que eu abaixo a mão? Porque eu não tenho certeza que é 10. Então eu vou adotar
essa cascata, né, como o nome diz, informacional. Será que eu estou errado? Eu acho que eu vou dizer que é 11, né? O amiguinho da frente é tão inteligente, ele acerta várias vezes, então eu vou adotar isso. E é interessante que esse efeito de cascata informacional, ele é visto também nos júris americanos. Os júris se reúnem para decidir, não só o juiz, o resultado do julgamento, e geralmente a posição do júri que fala primeiro é uma posição que influencia as pessoas que falam depois. Ainda mais porque o julgamento, você tem ali dois advogados, né, que trazem fatos ambíguos. Então a posição do primeiro júri acaba influenciando a posição dos outros júris. Porque, enfim, uma boa parte das vezes a gente não tem uma posição tão firme, então o júri diz, pô, eu acho que tem que ser condenado e tem que pegar, sei lá, 6 anos. O outro diz que tem que ser condenado, mas que o grau da condenação tem que ser menor. Mas aí eu não tenho essa noção, eu não tenho essa convicção. Eu acabo adotando aquilo que o primeiro, uma média daquilo que o primeiro e o segundo falou. Então, é preocupante, né, do ponto de vista institucional, a gente saber que aquilo que alguém fala primeiro pode mudar drasticamente a posição daquelas pessoas que falam depois. E a gente também tem o mal, né, que as intuições, né, mais especificamente os preconceitos, trazem para as nossas instituições. Por quê? Porque eu acho que até disse isso na aula passada, não sei se foi na passada ou na retrasada, que os negros eles são mais condenados. Sofrem uma maior número de condenação, recebem penas mais duras. Por quê? É uma causa multifatorial, claro, mas eu vou me focar aqui na questão da intuição, sistema 1, sistema 2, das reações afetivas. O juiz ele tem uma inclinação contrária à pessoa negra, tem um preconceito, e por isso ele acaba inclinando o elefante dele na direção contrária e condenando muitas vezes as pessoas que não deveriam ter sido condenadas, ou condenando mais duramente essas pessoas. Então, assim, a falta de mecanismos institucionais para a gente lidar com as intuições é um grande problema institucional. Se a gente continuar tendo essa posição de que o ser humano é racional, o ser humano vai conseguir pensar política de uma maneira assim, sumamente filosófica, não, sumamente racionalista, né? Não vai colocar, pesar as suas próprias experiências, não vai colocar os seus preconceitos, né, nos seus juízos, a gente está muito enganado. E se a gente continuar assim, a gente vai continuar condenando negros, condenando negros de uma maneira exagerada em relação à média, por conta de preconceitos. Então a gente tem que entender esse poder da intuição, como essa intuição, como o elefante é poderoso. Se a gente não fixar isso, a gente vai continuar achando que o ser humano é super racional, que não tem nada de errado em a gente construir uma Constituição que simplesmente pede para o juiz ser imparcial, né, para ele ter uma prudência. Assim, que diabos é essa prudência? Ele usa as experiências dele, muitas vezes o preconceito dele, para atuar juridicamente. Então a gente tem que ter, acho que a gente precisa, diante das evidências que as ciências estão trazendo para a gente, repensar os nossos sistemas. E é isso que eu acho que, na minha visão, os economistas, que pensam a evolução, eles estão à frente dos outros pensadores da evolução que dão soluções mais baseadas na razão. Por quê? Porque
porque eles apostam em nudge, né, que são cutucões. Agora eu vou explicar para vocês o que é um nudge. Um nudge, gente, deixa eu pensar aqui uma maneira de explicar bem isso. Acho que eu vou usar o exemplo da revista na escola. Imagine um cenário americano. Vocês têm as crianças lá. A posição que você coloca no cardápio das crianças, ou seja, se você colocar a banana, os produtos saudáveis, ou os produtos que não são saudáveis no início, vai alterar o que essas crianças consomem. Por quê? Porque a partir do momento que você oferece primeiro os alimentos que são mais saudáveis, é mais fácil para o elefante não escolher o alimento que vai destruir a saúde da criança. Então esses economistas pensavam nesse tipo de solução. Uma solução que ele dá mais para o sistema 1, menos para o sistema 2, né, que é um deliberativo, racional, para lidar com esse tipo de problema da sociedade. Mudança de lugar do cardápio, posição, por exemplo, de lanchonete perto da escola ou não, como isso altera o sobrepeso em média das crianças dentro da escola, se é interessante botar uma lanchonete perto da escola, dentro da escola, como essa lanchonete deveria mostrar o cardápio dela. Mais uma solução a partir da intuição. Você dá alguns incentivos para as pessoas se alimentarem melhor. Você simplesmente não passa na televisão ali uma regra que você tem que cuidar da sua saúde, é racional cuidar da sua saúde. Você dá um cutucão, você dá um empurrão para a pessoa se comportar de uma maneira melhor. E é interessante que o Daniel Kahneman, nesse livro do ruído, ele dá um exemplo no âmbito jurídico de como a gente dá algumas diretrizes para os juízes, diretrizes obrigatórias para os juízes, altera os malefícios da intuição. A condenação maior de negros em média, diminuindo por conta dessas diretrizes, estabelecendo ali uma média em relação à condenação, né? Não ter uma anomalia, por exemplo, de você condenar alguém pelo mesmo tipo de crime em 1 ano e o outro juiz condenar em 10 anos. Eles deveriam condenar, eles teriam uma média ali para poder estar condenando essa pessoa. E essa média sendo tirada da quantidade de condenações, pegando a média da quantidade de condenações em relação a esse mesmo tipo de crime. Então são algumas diretrizes que o Kahneman mostra que ajudam a gente a mitigar esse tipo de malefício que as nossas intuições trazem para as nossas instituições. Então, é interessante pensar a partir dessa perspectiva afetiva, porque elas evidenciam o porquê do problema e também trazem algumas possíveis soluções para lidar com esse problema. Deu um lugar para você dar esse exemplo. Vou seguir. Mas sim, gente, é um mar de conteúdo, né? Lembra isso, um mar de conteúdo, eu fico meio reticente de ficar pouco nesse conteúdo, mas é um mar de conteúdo. Às vezes uma ação que a gente acha que é correta, que está combatendo racismo, acaba promovendo racismo também. Por exemplo, quando a gente vê, né, esses programas de televisão de série americana que estão promovendo a equidade, né, a representatividade, a gente pode pensar que isso é bom para a sociedade. Mas acho que a gente tem que analisar as coisas da maneira certa, não da maneira que a gente acha a partir da nossa hipótese. Por quê?
já foi demonstrado que dentro desses próprios programas, né, que tentam passar alguma representatividade, um tratamento melhor para as pessoas negras, na verdade, eles têm o racismo implícito dentro dessas próprias séries, né, em que não é preciso dizer para as pessoas explicitamente que está rolando alguma forma de tratamento desigual dentro desse programa. É entendido implicitamente que há um desnivelamento de tratamento, né, das pessoas negras, das pessoas gordas, dos idosos, dos imigrantes dentro desses programas. Ou seja, em vez de estar promovendo a equidade, estar representando as pessoas, esses programas muitas vezes podem estar, na verdade, promovendo o preconceito na sociedade. Mas é claro que não é um estudo conclusivo. É só uma amostra de que a gente precisa pensar cientificamente para lidar com os problemas. Né? Não é simplesmente a gente pensar uma hipótese sem embasamento científico nenhum e achar que vai dar certo. A realidade pode estar promovendo o efeito contrário, né? Aumentando o racismo, aumentando a homofobia, aumentando a gordofobia. E o que é, afinal, juízo moral, gente? Os juízes morais, eles estão longe de ser algo racional. Eles desejam promover a justiça, a equidade, etc. Eles são, na verdade, compostos essencialmente pelas nossas reações afetivas e embalados, né, com as nossas racionalizações. Ou seja, vocês imaginem um bombom de chocolate, né, um serenato, as reações afetivas, na verdade, são os bombons. Não são a embalagem que é embrulhada no bombom. Elas são o principal das nossas reações, dos nossos juízos morais. E a gente poderia dizer, né, tendo em vista o exemplo das instituições, como as emoções, as reações afetivas, os preconceitos, fazem mal às nossas instituições, e a gente poderia ter uma conclusão errada, de que as emoções são ruins. Aí eu deixei aqui um link, né, até um livro aqui do Anatomia da Violência, do Adrian Ray, que ali ele traz vários dados em relação à criminologia, baseado na evolução. Esse livro é excelente, eu digo muito a vocês. E lá ele mostra, numa mente moralista, o Hart traz o dado de que 1 em cada 100 homens é psicopata. Mas a gente tem que ter cuidado. Ser um psicopata não é um atestado de assassino em série. Ou seja, é diferente você ser um psicopata do que você ser um assassino em série. Por quê, gente? Porque nem todo psicopata vai ser um assassino. Ele pode ter ausência de emoções, mas quando a gente tem uma grande carga educacional, né, para dirigir o comportamento, né, dessa pessoa, ela pode acabar por não cometer crime ou assassinato. A gente tem até o exemplo de um autor, que agora fugiu o nome, que ele, fazendo um estudo sobre psicopatia, ele descobriu que ele era um psicopata. Olha que interessante. Ele era um doutor, bem sucedido, dentro da universidade, não tinha cometido nenhum crime. Então, assim, não é um atestado de criminalidade. É claro que as coisas estão ligadas, mas a ligação não é condicional. Né? No sentido de que você é psicopata, portanto, então você vai ser um assassino sério. Uma experiência que você acabou de falar, há alguns anos atrás, eu conversando com a querida doutora Graça, da Polícia Civil, ela comentou que as pessoas têm mania de assimilar, associar
a pessoa que tem psicopatia é um assassino. Nem sempre o psicopata é um assassino. E eu guardei para sempre, entendeu? Porque eu mesmo tinha essa visão, que todo psicopata poderia ser um assassino. E na realidade não é dessa forma. Não. Até para comentar ali, o nome do autor é o James Fallon, ele é um neurocientista, que daí ele, para analisar o cérebro de psicopatas, ele notou que ele próprio teria o cérebro de psicopata, mas aí não é necessariamente um assassinato, é só essa questão que até ele fala no livro dele, depois eu faço, daí nesse livro ele comenta sobre esse diagnóstico que ele fez e como foi a criação dele e tal, como ele chegou até esse ponto. Então é interessante que ele narra tudo isso. Porque a gente tem no imaginário popular, né, aquela noção de que o psicopata, que todo assassino em série é um psicopata, que todo psicopata é um assassino em série, mas não é assim que funciona, do ponto de vista neurológico, do ponto de vista da prática das ações. Então os psicopatas sabem, gente, mas eles não sentem. Matar para eles é errado abstratamente, mas não afetivamente. Ou seja, eles sabem abstratamente que existe um consenso em relação a uma regra de que é errado matar alguma pessoa, do ponto de vista abstrato, mas eles não sentem, eles não têm uma aversão quando eles pensam no ato da matança. Ou seja, o elefante deles não se inclina na direção contrária quando eles pensam na matança, ou na matar, ou na agressão. Por quê? Porque eles não têm acesso a várias das nossas emoções. Claro que eles têm algumas reações afetivas, eles não são robôs. O Reich até coloca nesse capítulo pra gente o exemplo do cara que falava, é claro, quando eu estou numa briga violenta, eu sinto meu coração pulsar, ou em atos sexuais também. Então, eles têm certas reações afetivas, mas não têm emoções, e não tem essa reação afetiva em relação ao ato de matar, né? Essa reação afetiva que a gente tem. Então eles sabem abstratamente que é errado, mas não sentem que é errado. Eles vivem um mundo em que todas as escolhas são racionais, do ponto de vista racionalista. Olha que lindo. Você não tem emoção alguma para atrapalhar, mas é que tá. A sua vida social é absolutamente prejudicada. Por quê? Porque você não tem essas reações afetivas. Você não consegue privilegiar certas premissas e certas conclusões quando você está pensando. Então você vive em um mundo que tudo é uma máquina de lavar. Claro que eu estou usando uma máquina de lavar aqui, eu não sei se tem alguém que é apaixonado por máquina de lavar, mas no geral ninguém é. A gente não tem uma reação afetiva, né, quando a gente está vendo a máquina de lavar. A gente escolhe deliberadamente e tal. Mas se tem algum aqui especialista em máquina de lavar, me desculpe, mas eu estou usando aqui um exemplo que eu achei que fosse abarcar a maioria das pessoas aqui na aula. Então a gente tem que ter a imagem. Professora, a senhora pode me interromper, tá? Iago, não sei se vocês se referiam ao mesmo caso que eu vi num documentário, que assim foi explicado com muita clareza o caso de um pesquisador que trabalhava com assassinos em série, psicopatas, e daí ele observou que ele tinha o mesmo DNA desses assassinos. E
investigando melhor, ele observou também que a diferença foi o tratamento que ele teve na infância. Então, você precisa ter o perfil que você está descrevendo e um ambiente onde isso seja, de alguma maneira, provocado e incentivado por maus tratos, por falta de afeto. E esse pesquisador atribuía o fato de ele ter se orientado com essas características de racionalidade para a ciência e a pesquisa pelo fato de ter tido um tratamento afetivo excelente na primeira infância. Então, a minha pergunta para você é se você encontrou algo nesse sentido, que você precisaria dos dois fatores. Sim. E isso eu acho que é realmente fundamental para alertar os pais para aquele cuidado, mesmo durante a gestação, que há evidências, né, de uma interação com a rejeição eventual da mãe ou dos pais, etc. Tu encontrou mais alguma coisa sobre isso? O sistema 1 da Maria Irene acusou ela. Na verdade, ele não descobriu pelo DNA, né? Ele descobriu por semelhança, porque eles estavam fazendo comparações cegas entre scan, né, cerebral dos psicopatas, e eles pegaram como amostra também não identificada fizeram os scanners do pessoal do laboratório, né? Então essa foi a semelhança, né? Eles empilharam todos os que batiam, né, com cérebros a princípio psicopatas, e os que não batiam. E aí depois, claro, terminaram o experimento, né, fizeram os resultados, aí depois eles foram checar por curiosidade quem do laboratório batia, né, com os scanners dos psicopatas, e aí deu ele, né, ele era o único psicopata do laboratório. Não. Mas eles não chegaram ao DNA. Né? Tem certeza que não foi feito DNA também depois? Tem, absoluto. Eu li o livro, né? Eu botei ali a referência no... Esse livro é fantástico, absolutamente fantástico. Mas o ponto é esse que você levantou, é justamente o argumento dele, por isso que ele escreve o livro, né? O The Psychopath Inside, para mostrar que é isso, ele tem... o cérebro dele é um cérebro de psicopata, e aí quando ele descobriu isso, ele começou a rememorar várias dificuldades dele durante a vida, né, de relacionamento, de frieza em relação a outras pessoas, relações sociais, etc. Mas é claro, ele nunca matou ninguém, né? Sim, não tenho certeza, já faz muitos anos que eu vi, mas eu tenho uma lembrança de estudos de DNA, talvez não esse ou outro, mostrarem que não necessariamente tendo aquela composição genômica, a pessoa vai Sim. necessariamente atuar daquela maneira. Mas bate com isso, né? Essa correção, eu memorizei equivocadamente, então. Mas eu acho que se fossem chegar ao nível de análise de DNA, certamente notariam semelhanças, né? São proteínas se expressando, né? Isso vai descambar um tipo de cérebro funcionando dessa ou daquela maneira, né? Então, mas é isso é genial, né? Um combo de biologia e ambiente, né? Nunca é uma coisa só, né? Nunca. Então, essa acusação besta aí, né,
feita por várias pessoas de que é o reducionismo. Ninguém está falando nisso, né? Evidentemente não, né? São as duas coisas, né? Se você não entende uma coisa, você não vai começar a entender, né, como é que as outras coisas são, né? Então, tudo isso que o Thiago está falando é bastante importante, porque essa coisa do preconceito, né? Isso enquanto a gente achar que preconceito racial ou outros tipos de preconceito são produto de construções sociais ou de relação de produção, a gente está ferrado, a gente não vai para lugar nenhum, né? Porque não é isso, né? Isso vem muito depois. Não adianta a gente instaurar uma sociedade comunista que aí de repente magicamente, né, a natureza humana é modificada. Isso não vai acontecer, né? Os seres humanos evoluíram durante milhões de anos para competir brutalmente entre eles. E de fato, agora a gente conseguiu criar uma sociedade em que a gente é isso, né? De certa forma pacificou certas coisas, somos muito menos violentos porque criamos, né, combos institucionais para reduzir essa violência, etc. Mas a gente está patinando nisso, né? Esse livro aí, O Ruído, eu estou lendo, né? É genial, porque é o caos. O sistema judiciário é o caos, assim, o caos. E aí você pega no Brasil, é um escândalo, assim, a pena absolutamente discrepante, é um negócio asqueroso, e isso é muito difícil, né? Porque isso implica dizer, olha, eu, juiz, né, doutor sem doutorado, né, que visto a capa do Batman, né, sou absolutamente irracional, né? Eu sou levado pelos meus impulsos, né? E isso, a instituição precisa dar conta disso, né? Isso nunca vai ser confessado, né? O interessante é que essas diretrizes, que eu falei nos slides passados, elas caíram. Eu esqueci até de dizer isso para vocês. Elas não ficaram, não permaneceram, gente. Os juízes reclamaram muito dessas diretrizes, como se elas estivessem coibindo a liberdade deles, né, para dar as sentenças. E o que aconteceu? Né? As médias voltaram, né, a ficar mais discrepantes. Ou seja, olha, o juiz racional, o Deus da razão, na verdade estava deixando, né, a sua intuição, os seus preconceitos, as suas reações afetivas, esse seu sistema 1, da forma que vocês quiserem chamar, influenciar absolutamente as condenações deles. Então, enfim, vamos seguir. Então, os psicopatas, pessoal, eles têm empatia, mas não têm compaixão. Eu gosto muito dessa divisão porque ela, assim, pelo menos no meu caso, eu sei que tem alguns autores, alguns intelectuais que dividem de uma maneira diferente, mas eu acho que ela é bem precisa para lidar com uma série de problemas. Por quê? Porque os psicopatas sabem o que você está sentindo, mas não sentem suas reações afetivas. Ou seja, eles têm uma teoria da mente, né? Eles conseguem entender o seu conteúdo mental, que você está sentindo dor, ele não é nem um burro, nem um mongoloide, mas, entretanto, ele tem nenhuma reação afetiva para isso. E tem a empatia ali, ele está sentindo dor. Mas, e aí, cadê a reação afetiva? A compaixão dele para lidar com isso? Não tem. Então eles sabem, mas não sentem. Eles sabem que você está sentindo dor, mas não sentem a sua dor quando ele está causando a dor em você. Aí vocês têm aqui uma ilustraçãozinha que eu fiz, né, do humano A e o humano B, é uma relação aqui recíproca. Não estou mostrando nenhuma lógica aqui não, tá, gente? Só um desenhozinho que eu fiz aqui. Você tem uma relação recíproca aqui de humano A e humano B, que tem empatia e a reação afetiva. A empatia faz com que esses humanos, né, humano A e humano B, entendam o conteúdo mental dos dois, né, entre si, e faz também, por consequência, que eles tenham uma reação afetiva. Ou seja, sintam aquilo que o outro está sentindo, dor e felicidade. A questão é que a reação afetiva, né, dos psicopatas, ela, em relação à dor do outro, à compaixão, não existe, né? Então, quebra essa dualidade, essa relação aqui. Você tem só a empatia, a teoria da mente, o humano A e o humano B se relacionando. Então aí o psicopata ele faz uso, né,
muitas vezes, das emoções, das reações afetivas dos outros, para conseguir o que quer. Por quê? Porque ele tem empatia. Ele sabe o que você está pensando, apesar de não estar sentindo. E eu acho que é Políticos. Oi, professor? Os políticos. Exatamente. Eu acho que é importante, gente, pontuar aqui que, ao contrário do que a gente pensa, né, o Adrian Raine, ele traz esses dados no livro dele, que eu botei para vocês aí. Os psicopatas não são pessoas que estão no topo da sociedade, de terno e gravata, intelectuais, né, são grandes figuras, né, do seu ambiente social. Por quê? Porque eles não têm a reação afetiva, né, que é muito boa para você conseguir lidar com pessoas. Na verdade, eles ficam muito pouco no emprego que eles estão e, assim, muitas vezes eles estão nesses empregos subvalorizados pela sociedade, né, nesses subempregos, porque a vida social deles é muito dificultada, né? Tem muita dificuldade em relação. Então, a gente tem que parar de romantizar essa visão do psicopata, da psicopatia, e ter a visão certa, a imagem certa. Não a imagem do filme, né? O cara super glamuroso, tem um emprego de ponta, né? Então, a psicopatia ela é uma doença. Doença por quê? Porque a pessoa não tem seu cérebro funcionando da maneira apropriada. Isso dificulta a vida dela. Não tem nada de bonito, nada de legal nisso. Isso prejudica, assim, 1 a cada 100 homens. Então é muita gente. Claro que tem psicopatia em mulher também, mas eu trouxe para falar também. Natália, quer falar alguma coisa? Não, acho que só o microfone dela que tá aberto, ele deu um barulho que passou uma moto perto. Tranquilo, eu mutei aqui. Ou seja, gente, tipo, os humanos comuns, eles sabem e sentem. Eles têm a teoria da mente e também têm a reação afetiva. O conjunto das reações afetivas. Oi, Mauro, você ia falar alguma coisa? Eu já ouvi alguns depoimentos de psicopatas, assim, principalmente de abuso sexual a criança. E muito assim na sua entrevista, as perguntas feitas, por que você fez isso, o que te levou a isso. A maioria diz que foi abusado sexualmente quando era criança, ou com parente próximo, por vizinho. E assim, a gente fica se perguntando, a dor que eu não quero para mim, que me trouxe trauma, eu vou, como eu vou dizer, eu vou falar de uma forma mais simples, eu vou levar essa dor adiante. Tipo assim, eu fui submetido a um mal, alguém abusou sexualmente de mim quando era criança. E eu vou crescer, vou me tornar um adulto, eu vou fazer a mesma prática com uma criança. E assim, é difícil entender essa relação desse trauma em ele praticar algo que fez tanto mal a ele. É difícil entender essa relação. Assim, isso da minha visão pessoal. Se eu passasse um trauma, nesse caso, se eu tivesse sido abusado sexualmente, eu sei o mal, o trauma que me trouxe. Eu jamais pegava aquilo como experimento ou prática e fazia com muita criança. E aí você vê que muitas das vezes isso tem série. A pessoa começou com a prática de algo que foi um mal, um trauma para ele, a uma criança, a outras crianças, e assim diante. E em alguns momentos eu fiz essa pergunta, poxa, se algo que foi mal para mim, como que eu vou praticar com uma outra pessoa, se eu sei o resultado daquele dano e a dor que me causou?
é que tá, Mauro. Você tem a sua reação afetiva no lugar, né? E você sabe, você tem esses dois, essa dupla, né, que é importante para o entendimento, né, do que está passando da mente dos outros. Mas, assim, a partir do momento que você tem uma certa falta, né, das reações afetivas, e você vê a violência sendo usada, né, e essa pessoa, a violência, tendo aquilo que ela quer, que é prazer, etc., o recurso, você pode ver essa violência como algo a ser adotado, caso você queira ter recurso, queira ter prazer. Né? Eu estava até lendo algo, né, sobre psicologia evolutiva, em que eles diziam que a adaptação não, a violência, né, é uma adaptação, né, no sentido de que você quer angariar algum recurso, ou quer ter prazer, ou algo do tipo, você usa a violência para isso. A violência não é algo irracional. Ela produziu os grupos que a gente está vendo, os grupos morais, que muitas vezes são violentos uns com os outros. Mas, assim, a violência também estava lendo algo sobre a violência, ela ser contextualizada. Não é que a gente desgoste de violência. Você pode desgostar de violência, mas você continua vendo UFC, continua vendo boxe, continua vendo, sei lá, qualquer outra prática que ocorre a violência dos seres humanos. Então, a violência ela é ruim, mas até para a gente que tem as reações afetivas, é ruim em determinado contexto. Ela não é ruim em todos os contextos. Né? É porque aqui eu acho que, não sei se a gente, a não ser que você adote uma visão da Madre Teresa, né? Aí toda violência é ruim. A violência do esporte tem que ser abolida, qualquer tipo de violência. Mas, no geral, a violência ela é uma adaptação para conseguir recurso, não é irracional, a gente pode acabar acreditando de longe que é irracional. E ela é contextualizada, não é ruim de todo. A gente aceita um certo grau de violência. Mas continuando. A gente tem a ilusão da tradição deontológica. Obrigado, Thiago. Oi? Obrigado aí por tirar. Nada, professor. Nada mal. E a gente tem também, fala sobre a ilusão da tradição deontológica. Você tem aí esse texto do Green, é o segredo, a piada secreta, né, da alma de Kant, escrito pelo Joshua Green, que a gente leu o capítulo 1 e 2 da obra dele nas aulas passadas. E aí ele mostra, né, como neurologicamente, quando estuda neurociência, as ações que a gente acha muitas vezes racionais, na verdade são as decisões morais que a gente acha que são racionais, na verdade estão carregadas, né, de afetos. Nesse texto aí ele traz o exemplo do dilema do bonde. Aí eu até te faço uma pergunta, Mauro, se você puder responder, né? Mas é um dilema que eu acho que é interessante. Você tem o dilema do bonde. O dilema do bonde é o seguinte: você tem um bonde vindo desgovernado, você tem tem 5 pessoas nesse bonde não, né, no trilho, e você tem uma pessoa mais gordinha em cima de uma ponte. Caso a gente empurrasse essa pessoa, esse trem pararia, essa pessoa morreria que a gente empurrou, a gente salvaria 5 pessoas. O que você acha, Mauro? Que dá certo? Você empurraria essa pessoa de cima da ponte para salvar esses 5? Ou não? Mauro?
Gente, vocês estão me ouvindo ou não? Sim, eu vendo. Não, agora não deu pé. Mas enfim, fiz a dinâmica aqui sozinho. Mas acho que vale a pena. Assim, a maioria de nós, eu acho que não empurraria a pessoa, né? De imediato. Mas é que tá, né? Quando a gente escolhe não empurrar a pessoa, a gente também escolhe, né, não salvar 5 pessoas. E o que está acontecendo dentro da nossa neurologia? O nosso córtex pré-frontal ventromedial, né, que é responsável, né, a gente poderia dizer aqui, grosso modo, né, em lidar com as nossas, em promover, né, as decisões emocionais, ele é ativado de forma que a gente escolhe, né, tomar aquela decisão de não empurrar aquela pessoa, né, por conta das nossas reações afetivas. Não é uma decisão desapaixonada sem o uso do córtex pré-frontal ventromedial. Seria uma decisão desapaixonada, né, não emocional, salvar 5 pessoas. Porque a gente imputaria uma regra de cima para baixo, com o nosso córtex pré-frontal dorsolateral, no sentido de que é melhor salvar 5 pessoas do que não empurrar essa pessoa aqui e não matar uma pessoa. Então, a gente pode entender, né, a partir desse texto do Green, que uma tradição mais kantiana de direito e dever, quando a gente pensa isso dentro da sociedade, essas ações, né, em relação a direito e dever, muitas vezes podem ser, na verdade, juízos morais carregados afetivamente, não juízos morais racionais. Enquanto aquilo que a gente diz que é uma ação vil, que é uma ação meramente útil, seria uma ação mais racional, menos carregada afetivamente, usando mais o nosso dorsolateral, o nosso sistema 2, né, que é o salvar as 5 pessoas que estão ali no trilho, empurrando a pessoa gordinha de cima da ponte, os trilhos do trem. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente vai pensar o que é uma decisão racional, o que é uma decisão apaixonada. Com esse texto do Green a gente viu que, na verdade, aquilo que a gente pode acreditar que é racional, que é agir pensando numa decisão, em direito, em dever, decisão não pensando em direito e dever, na verdade é uma decisão carregada afetivamente. Enquanto aquela que a gente acharia vil, na verdade é uma decisão estabelecida de cima para baixo, né, do nosso dorsolateral, todo o nosso sistema 2, né, usando aqui o dialeto do Kahneman, ou a gente poderia dizer que ou o nosso raciocínio deliberativo. Aí o que vocês acharem melhor. Eu acho que o sistema 2 facilita quando a gente vai conversar. Pode falar, professor. Iago, me ocorreu uma outra coisa. Quando você perguntou quem empurraria ou não empurraria. O que me veio imediatamente foi a pergunta: não é possível gritar para os 5 se salvarem ao invés... Talvez eu não tenha entendido bem a lógica do experimento, porque se eu me imagino assim, naquela situação, se eu estou vendo as 5 pessoas, eu posso gritar para elas e escaparem. Então, tem lógica essa... Qual é a lógica do experimento? Todos vão interpretar da mesma maneira que a única saída é empurrar a pessoa gordinha? A senhora está correta, né? Eu esqueci de um detalhe muito importante, que as 5 pessoas estão presas. Né? Não tem como tirar essas pessoas do trilho. E não, professora, a maioria das pessoas vai
vai optar, né, de acordo com esses experimentos, em não empurrar essa pessoa de cima da ponte. Né? Tá. Então, ele dá gradas Dá sobre... para gradas avisar sobre... as 5, porque estão as 5 presas lá Isso aí. no trilho. Isso aí, professor. Acho que até posso complementar um pouquinho. Lógica, 5 presas num trilho, eu não consigo imaginar. Amarradas, professora, com uma cordinha. Ah, foram amarradas? Isso aí. Que até... Eu acho que eu posso complementar um pouquinho e ajudar. A parte aí de estarem amarradas, eu não... Isso aí. Pode falar, Ismael, pode ir. Que esse é o dilema do bondinho, que a gente chama, ele se originou já há algumas décadas atrás, que foi justamente para ilustrar os dilemas morais. Então, no caso, a estrutura dele é colocar que a pessoa que for responder fique num dilema. Aí, claro, aí tu pode montar a história de outras maneiras, não precisa ser exatamente o bondinho, pode ser outras formas, tipo, tem uma pessoa saudável no hospital e tem 5 pessoas precisando de órgão, e matar aquela pessoa para tirar os órgãos, para salvar as outras 5 precisando de órgãos, aí vai sacrificar uma pessoa que está em condições boas para salvar 5 que só depende do órgão para sobreviver, então 5 em vez de uma e tal. Normalmente se usa esse bondinho ali, que daí as pessoas ficam amarradas, e é dado vários contextos, tipo, que não tem outra opção senão aquela de ou empurrar a pessoa gordinha ali nos trilhos, ou o clássico que seria puxar uma alavanca para montar o trilho, sair de atropelar 5 pessoas para atropelar uma só, no caso. Quando o dilema é apresentado, até o próprio Joshua Green, ele comenta no Moral Tribes, quando é apresentado o dilema daquela forma de puxar a alavanca, então que ele ia atropelar 5 pessoas, pode puxar a alavanca para atropelar uma só e salvar aquelas 5, normalmente as pessoas puxam. Só que quando a gente troca o dilema para empurrar a pessoa gordinha no trilho, altera as respostas, as pessoas não empurram a pessoa. E daí, no caso, você vai perguntar para a pessoa, tá, por qual motivo e tal. A pessoa começa a racionalizar para justificar aquela decisão intuitiva que já deu. Até um experimento que é legal para fazer de vez em quando, assim, tipo, conhece uma pessoa ali que quer falar uma coisa de filosofia, dá para colocar esse experimento para lá, e aí, puxaria a alavanca e tal, e se fosse tal e tal forma. Dá para fazer esses pequenos laboratórios assim, do dia a dia com as pessoas que ainda não vivenciaram isso, que daí tu consegue verificar bem na prática que as pessoas realmente elas racionalizam, elas têm já a resposta, mas elas não conseguem depois justificar porque elas vão dar alguma explicação, mas vê que a narração delas é posterior àquela decisão que já tomaram antes, que é bem naquele caminho que o Haidt já tinha falado e que o próprio Green também está falando sobre. Ou seja, importa pra gente quando a ação é pessoal. Se eu empurrar a pessoa com as minhas mãos nos trilhos, né, tá vindo o bonde desgovernado para salvar as 5. Agora, quando eu puxo uma alavanca e salvo as 5 pessoas, aí já é uma ação impessoal. Essa é a grande pegadinha. Né? E quando a gente empurra pessoalmente a pessoa, a gente se apega muito mais às questões de direito e dever do que quando a gente está no caso da alavanca. Por quê? Porque a gente racionaliza, como o Ismael disse. Né? A gente pode achar que a nossa decisão é racional, né, etc. Mas o que esses experimentos revelam é justamente o contrário. A intuição vem primeiro e depois o raciocínio estratégico. Ou seja, vem essas reações afetivas e a gente sabe de bate-pronto que empurrar alguém, né, num trem, nos trilhos, né, que vem o bonde governando, é algo ruim. Enquanto puxar uma alavanca não é tão ruim assim. Então, é incrível como, num caso, os direitos e deveres vêm à tona, né, que é o caso de empurrar pessoalmente, e no caso de puxar uma alavanca, não. Então, isso, assim, reforça ainda mais o primeiro princípio da psicologia moral de Jonathan Haidt, né, que as intuições vêm primeiro e o raciocínio estratégico depois. Então é uma ilusão, né? Achar que sempre quando a gente está pensando em direitos e deveres é um pensamento racional. E aqui chega a parte final do curso, gente. Como vocês podem ter notado, eu fiz uso de várias disciplinas, né, de várias ciências para tentar entender o comportamento moral, né? A psicologia do conflito. E tem um clássico, um artigo clássico,
Michael Ruse e do Edward Wilson, né, que são grandes expoentes aí da ética evolutiva, né, que são os predecessores também da psicologia evolutiva. E tudo que a gente está vendo aqui agora, esse entendimento de ética, a partir de uma leitura, né, de teoria da evolução, e eles escreveram esse artigo, né, de filosofia moral como uma ciência aplicada. Né? Nele, esses autores pensavam que o Wilson, mais apropriadamente, mais especificamente, de que a ética ela deveria ser biologizada, de que ela deveria ser transferida para os departamentos de biologia. Mas é claro que não é bem assim. Para a gente entender o comportamento humano, a gente tem que não ficar apenas debaixo do guarda-chuva, variando, né, os guarda-chuvas, né, que são as ciências, para entender o comportamento humano. E é interessante como, né, na década de 80 já, esses dois autores sabiam, né, que a ética entendida do ponto de vista evolutivo, ela iria prosseguir, né? Ela iria aumentar a sua aplicação, conhecimento proveniente, né, das ciências evolutivas, iria nos explicar, iria dar uma visão mais abrangente, né, do comportamento moral dos seres humanos. Aí a gente tem os resumos das óperas, né, da aula 1 a 4. O que a gente viu em todo o curso, gente? Claro que eu vou passar aqui muito rápido sobre os tópicos, porque a gente acabaria se delongando demais. Então, para entender a psicologia do conflito, a gente precisa fixar 4 tópicos na nossa caixinha. Quais são esses 4 tópicos? É o desenvolvimento da moralidade, né, como a moralidade se desenvolveu, como, por exemplo, como, por exemplo, os nossos antepassados, competindo entre si, fizeram com que essa moralidade grupal se desenvolvesse, nessa competição por recurso, como a falta de recursos faz com que esses grupos priorizem a si próprios, e como a evolução, né, ela privilegia esse comportamento grupal, porque falta recurso na natureza, recurso não é infinito. E a gente viu também que não tem lado A e lado B no que se refere aos valores, no sentido de que as pessoas têm, né, suas próprias pressuposições ideológicas, e com isso elas pensam a sua maneira, né, no ambiente político. Como a gente viu, os conservadores eles tendem a pensar mais a justiça no sentido proporcional, e os liberais, progressistas, esquerdistas pensam mais a justiça no sentido equitativo. Então não dá para a gente entender a política enquanto a gente pensar que o amiguinho, né, que vota no político A, no político B, no político C é do mal. Na verdade, ele tem a própria pressuposição dele ideológica ali, e ele acha fielmente que ele está sendo justo, não com essa pressuposição. E na aula 2 a gente viu que nós somos tribalistas, né? Que a gente privilegia o nosso grupo em detrimento dos outros grupos. Né? Que foi isso que a evolução, e é assim que a evolução, esse tipo de comportamento que a evolução privilegia. Aí tem o experimento dos meninos, acho que é interessante, né, dos meninos, em relação aos juízes, ao juiz que apitou o jogo de futebol deles, né, que os meninos eles diziam que o juiz havia, entre aspas, né, roubado para o time adversário e prejudicado o próprio time. É interessante que o time A e o time B disseram a mesma coisa, né, só que o juiz ele cometeu, né, os mesmos deslizes e na mesma quantidade para esses dois times. Né, isso foi orientado pelos pesquisadores. E a evolução ela promove o grupismo porque os recursos na natureza são escassos, né, pessoal? A gente tem que entender
de onde a gente veio para entender o que somos. Na aula 12 a gente desmoronou esse mito da tábua rasa. O ser humano ele chega no mundo pronto para que a gente coloque ali, né, que a gente insira a cultura na mente do humano. Pelo contrário, né, bebês nascem com noções sociais, nascem com noções em relação à física, preferem agentes pró-sociais do que agentes antissociais e, além disso, preferem agentes neutros do que agentes antissociais. Bebês são tribalistas, eles preferem olhar para pessoas, né, que falam o seu próprio dialeto do que olhar para pessoas que falam dialetos diferentes. E crianças preferem brincar com crianças que nasceram na mesma comunidade, são do mesmo país, do que com crianças que são filhos de imigrantes. E além disso, crianças de 6 anos já demonstram ter certo racismo em relação a outras raças, né? Em relação a negros nos Estados Unidos. E além disso, a gente viu também na aula 2 que diversos dos nossos comportamentos, na verdade, parecem ser evoluídos, né, de ancestrais em comuns nossos com chimpanzés e gorilas há 7 milhões de anos atrás. Gorilas não chimpanzés têm a sua dinâmica social dentro do seu grupo. Hoje, nesse ano, foi descoberto que chimpanzés parecem ter algum tipo de comunicação embrionária, né? Até 400 palavras, não, né? 400 sons diferentes. Agora a gente tem que entender o que esses sons estão indicando. E a gente viu o exemplo da mama, né? Da chimpanzé, que desempenhava uma função política de apaziguamento dentro da comunidade dela. E a gente viu também que chimpanzés machos, chimpanzés alfas, são capazes de não privilegiar o seu parente, mas privilegiar o grupo nas suas ações, o que demonstra certo controle cognitivo, né, para esses chimpanzés, e que eles têm consciência, que eles têm uma consciência triádica, no sentido de que eles conseguem entender como os chimpanzés do seu próprio grupo se relacionam entre si, né? Quem é amigo de quem. Então a gente tem que acabar com esse mito, né, do homem no sentido de ego, né, de que tudo está em volta do homem. Mas na verdade nós temos que ter uma visão ecológica do homem. O homem está inserido na natureza, tem as suas intuições, não é nada racional no sentido de que, da forma que a gente espera, né? Claro que a gente tem certa racionalidade, assim como os chimpanzés também têm. E na aula 3 a gente viu que a intuição vem primeiro e depois o raciocínio estratégico. Então a gente viu a primazia dos afetos. O elefante é muito mais poderoso do que o condutor. E a gente desmontou, né, aquele ideal racionalista. O ser humano é racional na política, escolhe aquilo que é mais racional, né, que vai privilegiar o Brasil como um todo. Não, gente. A pessoa acaba entrando ali e privilegiando o próprio grupo, a própria classe, né, o próprio grupo mesmo, não preciso dizer, mas a própria ideologia, classe. No Brasil a gente tem a bancada da bala, a bancada da religião, a bancada LGBT, a bancada de não sei o que lá, a gente tem a bancada para cada coisa, né? Então, isso já evidencia, né, que
A política não é tão racional. Se fosse tão racional assim, estaremos todos abstraindo o máximo possível, a nível de país, para pensar em planos nacionais, não plano de esquerda, plano de direita. Na verdade, nós não somos tão racionais quanto nós imaginamos. Na verdade, a gente tem essa primazia dos afetos. Né? O elefante vem primeiro. E nessa aula 4, a gente viu que as emoções estão no lugar certo. Né? Que para fugir de um leão, eu não preciso deliberar, não preciso ter um grande raciocínio. Quando eu vejo, eu já corro. Né? Isso é racional, gente. Isso é racional. Não é porque o comportamento é dirigido pelas nossas emoções que necessariamente ele será irracional. Tá? É racional pra caramba eu ter medo de altura, como eu tenho. Eu preciso deliberar de que tem algum risco ali para eu cair, ou que não tem nenhum risco. Só de eu ter esse afeto, né, essa reação afetiva, eu já consigo lidar com o ambiente de uma maneira mais apropriada, né, com os desafios que o ambiente joga e traz para a gente. Então é necessário uma conciliação, gente. É necessário que a gente não fique preso ao nosso departamento, né? Mas que a gente bata na porta de cada departamento, se a gente quiser entender o comportamento humano. A partir do momento que a gente fica apenas embaixo, fica apenas dentro de uma caixinha, a gente prejudica, né, a nossa compreensão geral do comportamento humano, acaba tendo ideais racionalistas, acaba pensando a emoção de uma maneira incorreta, pensando a ideologia A, a ideologia B da maneira incorreta, não estando abertos, né, ao diálogo com as outras pessoas, a falar com o elefante delas, no sentido de que pedir para elas explicarem, né, como a política que elas tão são favoráveis funciona na prática. E nessas 4 aulas, a fim de explicar a moralidade, a gente fez uso da biologia, né, da filosofia, da primatologia, da psicologia do desenvolvimento, da psicologia moral, da neurociência, da criminologia, da biologia, que a gente viu o poder da genética, né, na relação do altruísmo recíproco, do altruísmo parental. A gente viu também como Hume estava certo, né, em relação à primazia das emoções. Né? Hume, que é um filósofo inglês. A gente viu também a questão dos chimpanzés, como a moralidade pode ser um traço homólogo. Né? A gente fez uso da primatologia para isso. A gente também viu a psicologia do desenvolvimento, como que se bebês são uma tabula rasa ou não, se eles têm uma noção social ou não. A gente viu a psicologia moral, né, com Jonathan Haidt, a primazia dos afetos. E a gente estudou também a neurociência, como funciona do ponto de vista neurológico, né, com os pacientes de Damásio, dano no córtex pré-frontal ventromedial, faz com que a gente tenha uma vida muito mais difícil, que uma série de emoções retirada, sumida, né, do indivíduo quando ele tem um dano aqui nessa área aqui, pré-frontal ventromedial. E a gente também viu a criminologia, como os psicopatas acabam se ferrando na vida social deles, como a falta dos afetos, né, das reações afetivas e das emoções prejudica a vida dos psicopatas. E com isso tudo a gente viu, por fim, que a psicologia do conflito, na verdade, ela é carregada de intuição, né? Ela é afetivamente carregada, muito pouco racional. E quando a gente ficar com essas pressuposições de racionalidade, de uma visão ego do homem, que está tudo girando em volta dele, não uma visão ecológica do homem princípio da natureza, que ele não é tão racional assim, que a nossa espécie não é especial,
na verdade, que a nossa espécie é especial, mas que ele é tão especial como qualquer outra espécie. Quando a gente não entender isso, a gente não vai entender a psicologia do conflito. Então, esse foi o conteúdo do curso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E eu acho que uma das maiores lições aqui do curso é a primazia dos afetos, né, que a evolução importa para a gente compreender o comportamento humano, que não dá para a gente ficar mais nessa pressuposição racionalista da humanidade. Né? Se a gente ficar nisso, a gente vai continuar brigando, continuar não se entendendo. E o conflito que está cada vez mais alarmante no Brasil, né? Cada vez mais extremista, vai se perpetuar, né? Porque a gente não vai entender o que está acontecendo, vai ofender os outros achando que tem lado A e lado B. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês nessas 4 aulas. Eu espero ter passado aquilo que vocês estavam esperando no curso. E caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar agora, a gente ainda tem um tempo, eu tenho uma horinha aí para a gente conversar. E se atentem à avaliação do Moodle, tá? Se atentem à avaliação do Moodle, isso é muito importante, porque quem não fizer a avaliação lá não vai ter o certificado, infelizmente. Eu agradeço, Sandra. Pode falar, gente. Precisa levantar a mão, não. Obrigado. Professor, olha só, eu fiquei aí o final de semana inteiro procurando onde estava o link do Moodle. Se puder disponibilizar para a gente lá no WhatsApp ou aqui no chat. O Dani Emerson, esse link do Moodle tá no meu mural, que está lá no link do grupo do WhatsApp, tá? Só você entrar no meu mural que você vai ver o link lá. Mas eu vou deixar o link lá no WhatsApp novamente, tá bom? Você pode dar uma entrada lá. Oi, Thiago. Eu até achei o link lá, só que quando eu abri eu não consegui fazer. Eu sou burro aberta para tecnologia. E aí eu tive dificuldade de achar o link de fazer atividade lá no Moodle também. Você conseguiu achar o link? Conseguiu entrar na atividade? Então, eu até vi lá no mural da turma o link, só que quando eu cliquei eu não consegui fazer, eu não entendi como que faz. Eu acho que é pela minha ignorância tecnológica, mas eu não consegui fazer. Eu tive um grau de dificuldade também, mas depois eu concluí, enviei tudo. Dentro daquelas perguntas, aí se você pudesse depois confirmar para mim, ó, o seu foi tudo direitinho, se você puder fazer essa gentileza. Não, você vai conseguir ter acesso à sua nota. Você não precisa dessa confirmação, não. Assim que... eu fiz. Mas a minha pergunta, será que foi da forma correta? Eu estava tendo dificuldade também de elaborar. Aí, por fim, eu entendi um pouquinho, aí concluí, enviar tudo, que era... Então, eu vou fazer o seguinte, então, pessoal. Vocês estão aí ainda, né? Eu vou espelhar aqui o Moodle aqui para vocês. Vocês vão ver como é que se faz a validação, tá? Para quem está tendo dificuldade, né? No meu caso eu até concluí, eu só queria confirmar se chegou direito. Não, a sua chegou, mano. Beleza. Obrigado. Então eu vou botar aqui. O Moodle é maldito. Não posso falar, está sendo gravado, então opiniões ficarão guardadas no meu coração. Eu posso falar. O Moodle é a prova de que certas coisas colaborativas não têm futuro. Tem 9 bilhões de pessoas potenciais que podem olhar o código, melhorar o código, e ele não melhora. Olha lá.
Olha lá, que plataforma horrível. Vocês estão olhando? Estão, né? Ó, quando vocês Sim, tô acompanhando aí. vocês vão ter acesso a essa tela aqui, ó. Vocês estão vendo, né? E aí vocês virão aqui na avaliação. Clica aqui. Na avaliação. Não tem nenhuma complicação. Só que para mim não dá para preencher o formulário, né? Mas para vocês vai ter a opção aqui, ó. Vocês vão clicar na avaliação e vão fazer aqui, ó. Eu não sei se vai aparecer aqui, porque aí vocês vão responder, ó. Conseguiram visualizar? Sim, tudo certo, entendi. Vamos ver a avaliação, vamos fazer. Conseguiram? É isso. Não tem muita dificuldade para fazer essa avaliação. Tem que tirar um print daquela tela inicial lá, onde tem avaliação, é a menor fonte que existe escrita. Tem todas as fontes gigantes, aí a avaliação é a menor. Volta lá e tira um print, depois manda pro pessoal. Que está lá no meio de, sei lá, de 1 milhão de coisas maiores. Obrigado pela ideia. Olha lá, cadê? Olha lá. Aqui, ó. Falhaço completo, né? Tem que ensinar coisas do sistema 1, sistema 2, né? O que você olha lá, o que está em fonte maior, né? Onde está a avaliação ali no meio, se você olha rápido. Falar dos programadores dessa plataforma. 31/5, aí você pula tudo o resto, aí você pula lá para 07, 06, porque é a próxima fonte grande. Eu vou printar aqui então depois. Isso. Aí eu vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá, gente? Então, assim, peço que, caso vocês possam também, me deem algum feedback por e-mail em relação ao curso, tá, gente? Isso é importante para eu conseguir saber se eu consegui passar o conteúdo para vocês, beleza? É uma forma de você, até dos ouvintes, né, que não estão fazendo avaliação, colaborarem com o curso. Maravilha. Se quiser estar tudo, eu acho que não tem nada mais para falar. Tranquilo então aí, valeu pela aula aí. Vou sair também. Até mais. Valeu, até mais. Até mais. Um abraço. Um abraço. O erro da última aula foi usar essa camisa de frio aí, que é isso, pô. Oi? Usar essa camisa de frio aí. Eu sou friento, né? Rio de Janeiro, 10 graus, já tô... 10 graus não, 18 graus, já tô congelando. Aqui subiu para 13, 14 graus, nós estamos achando calor. É isso, já dá para beber. 5, 6, aí duplicou a temperatura. É isso, já dá para beber vinho branco. E eu tô no tinto. Sexta-feira já vai para 0 e sábado para -1. Previsão. Enquanto aqui no Rio de Janeiro, o calor é 20 graus. Vai ser merda. Já tá indo no ar. Pessoal, alguém mais vai querer falar alguma coisa? Trocar uma ideia, senão eu tô tirando o pessoal aqui do chat. Eu acho que dificuldade de desligar. Oi, Nilda. Agora eu consegui. Bom, acho que a gravação era isso, vou encerrar por aqui.